Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e essa é a nossa série, os 10 pilares da comunicação interna. Como é que você pode melhorar a comunicação com seus líderes, com seus times, como é que você pode trazer uma comunicação que gera resultado para as pessoas, gera resultado para a empresa, gera resultado para o clima organizacional. Esse é o nosso olhar da comunicação interna que faz sentido para você. E o capítulo de hoje traz um tema muito importante que a gente chama de ambiente. O que é um ambiente? O que é o cenário que a gente entende que é importante você olhar? Você profissional de comunicação interna, você que presta serviço, você que já atende uma empresa ou que quer atender, você profissional de recursos humanos que está trabalhando e assumiu essa atividade de comunicação interna, o que a gente entende de ambiente? Ambiente é você entender em que cenário que a comunicação interna está inserida dentro da sua organização. É entender como é que a liderança visualiza as atividades de comunicação interna. E aqui não tem um julgamento de valor, não é certo ou errado, mas é importante você entender até pela questão cultural da empresa e entender até para criar ou para estabelecer a sua própria expectativa das atividades para a comunicação interna. Então, quando você olha, é importante você que está trabalhando com isso, vai começar a trabalhar com isso, entender quais são os recursos que a empresa disponibiliza para a comunicação interna, a questão financeira, por exemplo, as campanhas, as ações, existe uma verba destinada a isso? Existe recurso para você contratar um novo funcionário para te ajudar, um estagiário? Existe recurso para você, eventualmente, contratar uma empresa especializada em comunicação que possa te apoiar, por exemplo? Entenda, o olhar aqui nosso é muito do ambiente onde você está inserido. Qual é essa visão? E não tem nada de errado se a sua empresa entende que a comunicação é uma questão muito mais operacional ou uma questão mais estratégica. Mas o mais importante é você se conectar nesse cenário, nesse ambiente, para que você possa fazer um bom serviço. Tem um outro tema que eu acho muito importante, que é muito falado, que tem a ver com o ambiente, para qual diretoria que a sua empresa, ou para qual diretoria que a comunicação interna responde dentro da sua empresa? Se você tem normalmente, que é a maioria das empresas, comunicação debaixo de recursos humanos, a tendência é que a gente esteja mais próximo das pessoas. Normalmente recursos humanos tem essa conexão maior. Mas por característica também da atividade de recursos humanos, às vezes você tem uma comunicação um pouco mais demorada, um pouco mais lenta. As ações, as campanhas, elas demoram um pouco mais do que o normal, porque tem todo um olhar de RH para todo o processo. Então é importante entender isso, até para a sua própria expectativa e ansiedade. Recursos humanos tende a ser mais preocupada com os prazos, com a informação, com os cuidados com o sindicato, por exemplo, com as questões de trabalhistas, com as questões de funcionários terceirizados. Então tem um olhar muito importante de RH. Se você tem uma área de comunicação abaixo, por exemplo, de marketing e de imprensa, normalmente tende a ter um visual muito bacana, o marketing tem um visual muito bacana, as peças são muito mais criativas, tem um layout muito bem feito, a imprensa tem também, a escrita é melhor, né? Tem essa questão, normalmente está ligado com o negócio, com o release que vai para a imprensa, então isso é mais importante. Só que ao mesmo tempo a história nos mostra que essas áreas elas estão um pouco distantes dos colaboradores, até porque os temas que elas estão mais acostumados, o que elas trabalham, são temas mais ligados ao público externo. Então a campanha de marketing, e isso a gente escuta muito, né? A campanha de marketing feita para o colaborador foi a terceira ou quarta prioridade da área, porque tinha outras questões para o público externo. Então, entenda, de novo, não é um julgamento de valor, é só uma questão de característica. Quando você tem a comunicação que seria o ideal, eu diria que seria o ideal, abaixo da presidência, da diretoria, aí sim você tem uma comunicação que está mais no DNA da empresa, os diretores falam, o presidente se comunica, ele tem uma expressão, ele é um cara mais engajado com o tema comunicação. Enfim, não é o certo ou errado, são características culturais da sua empresa e onde a comunicação interna pode estar ou não atrelada. Então é importante, de novo, você profissional de comunicação, você profissional de recursos humanos que presta serviço ou que vai prestar nessa área de comunicação interna, é muito importante entender qual o ambiente que você está alocado. É recursos humanos, é marketing, tem dinheiro, não tem dinheiro, depende de um apoio, depende da questão da área financeira para fazer alguma questão, depende do profissional de RH para as campanhas darem resultado.
Enfim, tem todo esse cenário que você precisa entender. E é muito importante, tá bom? É muito importante. Quando você entende isso, quando você tem isso muito claro dentro do seu propósito de trabalho, a chance de você fazer um bom trabalho é maior, porque você entendeu quais são as características da sua empresa, você entendeu quais são os olhares que eles têm, e é claro que pode aprimorar. Muitas empresas, nas quais inclusive eu trabalhei, a gente foi mudando isso, foi trazendo a comunicação para um patamar mais estratégico. Mas isso também tem um tempo de maturidade, tá bom? Então, o segundo pilar, que a gente chama de ambiente, é para este olhar, um olhar que você tem que tomar esse cuidado e essa atenção. Se você gostou desse vídeo, esse é o nosso segundo vídeo, curta aqui, se inscreva no nosso canal, a gente vai estar sempre trazendo essas mensagens sobre esses pilares, tá bom? São 10 e o de hoje é o segundo. Muito obrigado, uma boa semana a todos.